Prontinho. Então, para a aula de hoje, a gente ficou de conversar sobre aquele texto da Nelly Novaes Coelho, né? Aquela pesquisadora que eu falei para vocês. Acho que eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Acho que tá aqui. Aí, acho que tem o início dele aqui. Deixa eu deixar ele maiorzinho aqui. Aí, que acho que a gente consegue dar uma olhadinha nele. Vocês conseguiram dar uma olhada, ler alguma coisa, algum capítulo específico que chamou mais atenção? Pra ser sincera, prof, eu não consegui, eu não tive tempo hoje, uma leitura de ontem para hoje, eu até tentei começar, mas não deu meu tempo. Alguém conseguiu dar uma olhada? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no sumário. Inicia com esse capítulo As Fadas Estão de Volta, né? Tem os subtítulos ali, Ciência versus Mistério e O Caminho do Maravilhoso, né? É um capítulo bem curtinho, acho que dá até para a gente dar uma lida nele agora. Mas vamos ver de maneira geral ali o livro, para ver como que ele é organizado, né? Então, as narrativas maravilhosas, né? Contos de fadas e conto maravilhoso, ela vai fazer essa distinção. E o subitem ali as raízes, né? Ou seja, de onde que eles vêm, né? E aí, as fontes, né? Onde história, mito e lenda se confundem, né? Então, essa questão aí histórica e da questão dos mitos e lendas, né? De como eles se originam, né? Esses contos. E aí, ela vai para as fontes orientais, né? Que foi o que eu falei para vocês, que ela traz, então, vários contos aí do Oriente também, não só da tradição ocidental, né? E aí tem esse Kalila e Dimna, né? Que é um clássico bem, bem antigo. Esse é um manuscrito de 3.200 anos, né? Sendebar, ou o Livro dos Enganos das Mulheres. E As Mil e Uma Noites, né? Que é o que a gente mais conhece. Ali, Fidelidade ou Fraude, né? A originalidade das Mil e Uma Noites. Amor, Morte e Palavra. A Imagem Dual da Mulher e o Amor. O Juízo Definitivo da Crítica e Um Auto de Fé. E ali, além das fontes orientais, ela traz também fontes célticas, né, que são ali os povos celtas são ali da Europa, né, enfim, irlandeses, escoceses, ali tem eles também ocuparam parte da Europa continental também, mas essa origem irlandesa, escocesa é bem mais conhecida, né, se associa bastante a essa ideia dos mundos das fadas, dos druidas, né, tem bastante história sobre isso, inclusive em histórias atuais, né, essas histórias aí que algumas coisas da Netflix, né, essas séries que fazem aí, acho que tem uma série até, esqueci o nome, que a moça, ela volta no tempo, e aí ela acho que era uma enfermeira, e aí ela começa a fazer algumas curas, algumas coisas, é bem interessante, mas eu esqueci o nome agora da série, que é nesse passado celta aí, irlandês, né? Então, onde nasceram as fadas, né? A origem celta das fadas, mundo real e as fadas. Os celtas, né? O povo especificamente, o caráter e os costumes dos celtas, a religiosidade celta, a liturgia celta e os druidas, né? A casta dos druidas, sacrifícios humanos, as druidezas, né? Da história para a lenda e para a literatura. Né? Então, essa origem dessa fantasia celta, né? Os textos fontes, então, alguns textos aí dessa época, esse Beowulf, né? Acho que tem até um filme baseado nessa história, acho que é recente.
o Mabinogion, a Matéria Bretanha e a França, os Laias de Marie... Ai, tô botando aqui o lugar errado, né? Marie de France. Então, o Romance Cortês, né, que é essa coisa aí do século XII, né? Chrétien de Troyes é famoso, né, também aí, as histórias dele, e o Romance Bretão. O Círculo Arturiano e as Fadas, né, que histórias lá da Tábua Redonda, do Rei Arthur, né, esse universo. Cavaleiros e Fadas ou Damas Amadas. E aí, separam, né, fontes europeias, Noites Prazerosas, de Straparola, o Conto dos Contos, do Basile, o século XVI e as Fadas, né, então um pouco mais para frente aí. E o século do Perrault e as Fadas, né, que daí são as histórias mais conhecidas aí que a gente costuma usar até, né, já na educação infantil e nos anos iniciais. Então, racionalismo versus maravilhoso no tempo de Perrault, né? Nasce a literatura infantil, então, fruto aí do século XIX, né, desse universo, né, do nascimento do próprio conceito de infância, né, que vocês sabem que a ideia de infância não existia, né, ela é uma coisa construída socialmente ali do século XVIII para o XIX, né, e principalmente centrada na figura aí do Rousseau, né, que acho que a gente leu o Emílio, né, é um livro bastante importante para essa consolidação aí do conceito de infância, né, o próprio uso de personagens infantis e tal. Então, as Fadas e as Preciosas, a Gramática Histórica e as Fadas, o Maravilhoso Germânico, né, então os Irmãos Grimm também, que vocês devem conhecer bastante também, né, que a gente já usa bastante, e tem também nesse universo, né, Netflix aí, várias coisas relacionadas a eles. Então, o Maravilhoso Nórdico filtrado pela razão romântica. Então, os antigos contos nórdicos, né, então nesse universo aí dos Irmãos Grimm. Fadas, Repúdio e Atração. Aí você tem as versões mais novas, né, que são novos contos de fadas, né, que são esses livros aí do século XIX que a gente costuma ler desse universo infanto-juvenil, como Alice no País das Maravilhas, o Pinóquio, tem também o próprio Pequeno Príncipe, o Peter Pan, né, essas histórias outras aí, que ela vai tratar ali dessas duas, né, mas tem essas diversas outras aí que a gente também conhece. Aí ela coloca ali um vocabulário crítico, uma bibliografia comentada, que é legal ali para vocês olharem como pesquisas futuras que vocês pretendam fazer, olhar, enfim, coisas que vocês queiram pesquisar sobre o assunto, tem uma bibliografia boa aí. Então, a gente tem aí um início. Eu não vou ler essa parte aqui, está cortada aqui a citação, inclusive eu estava com o livro aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. E ele está meio cortadinho aqui também, vamos ver se a gente consegue ler esse pedaço aqui. Eu vi que essa primeira página está cortada, depois que eu vi. Deixa eu até achar, talvez tenha aqui... eu acho que... Achei que tinha no repositório aqui, mas não sei se vai ter. Eu acho que... Deixa eu ver se aparece a primeira página aqui no Google Books. Talvez tenha, peraí. Símbolos, mitos, arquétipos. Vamos ver. Deixa eu ver se essa é a primeira página. Não. Os celtas modernos racionalistas. Não. Não tem abertura. Acho que é outro livro. Aqui. Acho que tem o início aqui. Não tem o início.
Ah, não, tem aqui, eu acho que é o agradecimento. Ah, acho que essa é outra versão, diferente dessa que eu tenho. As fadas estão de volta, né? Acho que é o mesmo. É o mesmo. Acho que tem aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Porque esse aqui, como ele tá cortadinho, a gente tem aqui no... Aqui. Aqui. Acho que tem... Aqui, maiorzinho, né? Aqui. As fadas estão de volta, né? Acho que dá até para aumentar um pouquinho. Aí. Fica melhor assim. Aí. Para a gente dar uma olhada aqui, nesse primeiro capítulo... Opa! Antes tem aqui o... Tem outras citações diferentes daquelas, mas a gente vem aqui para essas aqui. Cultura não é somente o armazenar de conhecimento, mas a capacidade de interrogarmos nosso tempo, né? Então, questões aí para a gente pensar, né? O país dos contos de fadas se encontra em nossa alma. Gênero tão antigo como a imaginação humana é o relato de casos fabulosos, seja para recriar com sua mera narração, seja para tirar deles um ensinamento salutar. A parábola, a fábula, os contos de fadas e outras formas de símbolo didático são narrações mais ou menos simples e germes do conto. Todas têm em suas origens mais remotas certo caráter mítico e transcendental, cujo sentido foi se perdendo com a passagem dos tempos, ficando apenas a mera envoltura poética e episódica. Então, essa questão aí relacionada com o caráter mítico, né, com essa questão até da religiosidade, né, do transcendente, né, eu acho que eu já comentei com vocês sobre a teoria daquele autor, o Northrop Frye, né, acho que eu coloquei o livro dele, A Imaginação Educada, ali no Moodle para vocês, que ele fala justamente isso, né, da relação que a literatura tem com os textos míticos, né, os textos religiosos, principalmente com a Bíblia, as histórias bíblicas e também com a mitologia, né, uma espécie de origem, né, de base para todas as histórias seriam essas teorias, essas questões aqui das histórias religiosas, né? Então, nesse universo, a literatura tem muita relação com isso, né? Com a religião. Só um minutinho. Então, as fadas estão de volta, né? Até os distraídos já puderam notar que entre as muitas curiosidades desse nosso tempo caótico, dinamizado pela cultura cibernética, vem se sobressaindo a crescente onda de interesse pela literatura alimentada pela magia, pelo sobrenatural, pelo mistério da vida, das forças ocultas. E no rastro desses interesses, também as fadas estão de volta, entrando não só nos lares, mas também nas escolas. Multiplicam-se nas livrarias as edições e reedições dos contos de fadas ou contos maravilhosos, lendas, mitos, clássicos antigos e modernos. O mercado oferece, em sedutoras edições ilustradas, toda uma literatura que parecia perdida no tempo. A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, ou A Gata Borralheira, Dom Quixote, Contos dos Cavaleiros da Távola Redonda e muitos outros. Livros que parecem anacrônicos ao serem confrontados com este nosso cyberespaço, né, dinamizado pelas multimídias e transformados pelas conquistas da eletrônica e da informática, mas que são verdadeiras fontes de sabedoria. Não há dúvida de que estamos vivendo em um limiar histórico, entre uma ordem de valores herdada da tradição progressista, e hoje em pleno processo de superação e transformação,
e uma desordem em cujo bojo uma nova ordem está em gestação, muito embora ainda não tenhamos nenhuma ideia de como ela será. É nesse limiar ou nessa fronteira que se situa o papel formador desses livros antigos. Portanto, longe de serem vistos como algo superado ou mero entretenimento infantil, precisam urgentemente ser redescobertos como fonte de conhecimento de vida. E, nesse sentido, descobertos como auxiliares fecundos na formação da mente dos novos, dos mutantes que já estão chegando e precisam ser preparados para atuar no amanhã, que está sendo semeado no hoje. Sabemos que para realizarmos a urgente tarefa da reestruturação das atuais formas de educação, seria quase preciso que tivéssemos uma varinha de condão, tais o gigantismo e as dificuldades com que ela se apresenta. Isso porque não se trata apenas de alterar métodos ou estruturas, mas de transformar mentalidades. E como fazê-lo? Como orientar hoje os novos construtores do mundo de amanhã? Um dos recursos é redescobrir a literatura arcaica, as palavras de origem, como os contos de fada, e por meio dela refazer o caminho de ontem e estimular ao mesmo tempo o poder mágico que existe no próprio ser humano, o conhecimento. Literatura é ato de relação do eu com o outro e com o mundo. Os tempos mudam incessantemente, porém a natureza humana permanece a mesma. É nesse sentido que este livro pretende se oferecer como uma espécie de seta orientadora para aqueles, professores, pais, avós, que assumiram a tarefa de guias dos pequenos ou dos adolescentes no caminho do conhecimento, que leve à autorrealização de cada um como parte consciente e atuante do todo. Então, esse início aí, né? Ciência versus mistério e o caminho do maravilhoso. Então, tem essa ilustraçãozinha ali da porta, né? Com um elfo ali. Não há como negar que estamos vivendo um momento propício à volta do maravilhoso. Lembremos que há pouco mais de um século, a ciência positivista, aprofundando seu conhecimento a respeito das leis da natureza, materialismo, determinismo, evolucionismo, tinha como um dos objetivos destruir a ideia de transcendência sobre a qual se funda ou fundava a civilização cristã. Foi quando o homem se viu despojado de sua origem divina, como filho de Deus, e se descobriu como mero resultado da evolução da matéria e transformado de alma em lama. O período agudo dessa descoberta ficou registrado no naturalismo, com a série de 20 romances de Émile Zola, né, os Rougon Macquart, né, 1871-1893. Sob o impacto dessa descoberta científica, Dostoiévski, um dos monstros sagrados da literatura universal, sintetizou em uma frase o alcance metafísico da nova verdade imposta pela ciência. Se Deus não existe, tudo é permitido. É só olharmos o mundo à nossa volta para nos darmos conta da antevisão dostoiévskiana. Mas a vida não para. A contínua evolução das ideias e descobertas acabou por abalar aquelas certezas absolutas sobre as quais a ciência materialista se alicerçava. No início do século XX, entramos na era einsteiniana, a era do relativismo. As descobertas no campo da física atômica abalaram os alicerces da ciência tradicional, concepção mecanicista de Descartes e de Newton. Os dogmas positivistas caíram por terra. A investigação experimental dos átomos revelou que, ao invés de serem partículas duras e sólidas, esses componentes elementares da matéria eram regiões de espaço em que partículas extremamente pequenas, os elétrons, se movimentavam em redor do núcleo, né? A matéria é descoberta como fenômeno dinâmico e não inerte, como se acreditava. Nesse nível subatômico, dilui-se o limite entre a matéria e a energia. Um elétron aparece ao mesmo tempo como onda e partícula, o que implica a descoberta de que, vistas em nível elementar, invisível ao nosso olho comum, todas as coisas carregam essa dualidade. São onda-partícula, energia-matéria. Fenômeno muito estranho que as leis conhecidas não podiam explicar e que, tal como as descobertas cósmicas feitas pela astrofísica, a teoria do caos, permanece como um desafio aos cientistas nesse limiar do terceiro milênio, né, no caso, quando foi escrito. Né? Como vemos, a ciência está sendo levada a reconsiderar o sobrenatural
a aceitar o mistério, a buscar um novo sentido para a transcendência e a remodelar a face do próprio Deus. Toda essa introdução sobre a presença da ciência em nosso mundo, como porta para entrar no reino da narrativa maravilhosa, visa mostrar as profundas e invisíveis ligações existentes entre todas as áreas da vida e do conhecimento, até mesmo a da ciência com a da literatura e das artes em geral. Impõe-se-nos hoje a redescoberta do mundo mediante a ótica da complexidade proposta por Edgar Morin e já dominante no mundo pensante, a ótica que descobre o mundo como uma trama complexa, cujos componentes integram um todo complexo, áreas diferentes, como economia, política, social, literária, mitológica, de acordo com o sociólogo, são inseparáveis, pois existem em um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as partes e o todo e as partes. Daí que os desenvolvimentos próprios de nosso século e de nossa era planetária nos põem em confronto, inevitavelmente, e com mais e mais frequência, com os desafios da complexidade. Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário fica cega, inconsciente e irresponsável. O conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita. Então, aí o Morin, né, que fez acho que 103 anos, né, se não me engano, essa semana. É importante que cada indivíduo se saiba vivendo no umbral desse novo maravilhoso, aberto pela ciência, e vendo o retorno a uma espécie de visão mágica do mundo. Seja na literatura, seja nas artes, e principalmente no cinema e na televisão, assistimos à invasão da ficção científica, dos super-heróis, das máquinas, satélites, foguetes interplanetários, estações espaciais, máquinas do tempo. Simultaneamente, a exploração dos superpoderes da mente, dos mistérios do além-mundo, da força energética dos seres extraterrenos. Enfim, estamos vivendo um momento propício à volta do maravilhoso, em cuja esfera o homem tenta reencontrar o sentido último da vida e responder à pergunta-chave de sua existência: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? É no sentido dessa inquietação existencial que vemos o atual fascínio pela redescoberta dos tempos inaugurais míticos nos quais a aventura humana teria começado. No romance pós-moderno, aquele engendrado por essas novas forças, predominam a metaficção historiográfica e o realismo mágico ou maravilhoso. O onírico, o fantástico, o imaginário deixaram de ser vistos como pura fantasia, para serem pressentidos como portas que abrem para verdades humanas ocultas. É por meio dessa perspectiva que os contos de fadas, as lendas, os mitos, entre outros, também deixaram de ser vistos como entretenimento infantil e vêm sendo redescobertos como autênticas fontes de conhecimento do homem e de seu lugar no mundo. Em busca dessas fontes, tentaremos aqui fazer uma viagem pelos caminhos das narrativas maravilhosas, através das eras, da história dos povos e de suas culturas. Então, aí, esse início, né, desse primeiro capítulo, e aí ela vai entrar aqui nos contos de fadas e a memória popular. Primeiro, vamos abrir para a gente conversar um pouquinho sobre essas ideias que estão aí nesse primeiro capítulo, né? O que isso remete, né? Vocês, o que faz vocês pensarem, né? Nesse aspecto que ela está chamando a atenção aí, né? Essa relação que a gente falou um pouco da literatura com o religioso, com o transcendente, né? Eu acho que abriu muito, porque antes a gente pensava só literatura, só que com essa posição dela, acaba ampliando muito, né? Então a gente vê como talvez a literatura que a gente lê, ela é influenciável por vários outros aspectos. Então, viu ali, ela é influenciada pela religião, pela ciência, então talvez questionar eles o porquê será que a literatura de agora, pelo que ela é influenciada. Então, talvez essa seria uma discussão bem legal para trazer, assim, para a aula, para entender que tudo que a gente consome é influenciado por algo, né?
Então, o que a literatura que a gente está consumindo, ela é influenciada por quê? E também que a gente pode achar uma literatura que nos caiba para a gente consumir, né? Algum tipo de literatura, porque quando a gente está na escola, a gente normalmente é apresentada a uma só, a um nicho, que é o que querem que a gente saiba. Só que não é assim que a gente vai chamar os alunos para gostar de literatura. Então, eu acho que abre muita coisa. Então, se uma pessoa gosta de ciências, ela possivelmente não vai se ver, né, gostando de literatura. Mas, se a gente levar ela para uma literatura que ela é inspirada em algo científico, e aí ela vai sim se interessar. Então, acho que amplia bastante esse repertório e a gente consegue fazer com que literatura seja em si interessante e não seja uma coisa chata como ela é vista. Interessante. Então, trazer essa multiplicidade, né, da literatura, porque, na verdade, a literatura, ela é uma disciplina, né, se a gente pode chamar de disciplina, extremamente transdisciplinar, né, ela passa por todas as áreas do conhecimento, né, ela não está focada em muitas vezes se associa, por exemplo, à linguagem, né, eu acho isso um problema bastante grave, né, da gente associar a literatura à linguagem, ou tentar usar a literatura para ensinar a linguagem, ou achar que o texto é um pretexto para si, né, tem até um texto da professora Marisa Lajolo sobre isso, né, falando texto não é pretexto, né, o texto literário não é um pretexto para você ensinar verbos, né, para você ensinar, sei lá, substantivos, ou sei lá, qualquer coisa, nem mesmo interpretação de texto, né, no sentido, assim, mais tradicional, né, de fazer perguntinhas ali mas é uma coisa relacionada ao próprio deleite, né, o próprio prazer de ler, o prazer de imaginar coisas, de pensar coisas, né, e não propriamente uma função ali utilitária, né, de ensinar gramática, ou ensinar a linguagem, ensinar o uso do português, né, nem mesmo, né, a gente pode, claro, usar livros, e tem muitos livros infantis ali da própria tradição infanto-juvenil, com o próprio Monteiro Lobato, né, que tem ali a Emília no País na Gramática, aquele da aritmética, né, e, claro, são usados também para essas coisas, mas tem um universo muito maior, né, e, claro, a gente pode usar ali a literatura para tratar de todas as coisas, né, para tratar de todos os assuntos, né, até eu me lembro que um dos meus maiores interesses por ciência, né, por ciências da natureza, na educação dos anos iniciais, foi durante a leitura de um livro né, não é dividido em disciplinas, mas a gente tinha ali a parte em que a professora estava falando de ciências, ela leu um livro para a gente chamado Vida de Sapo. Era uma história, um romancezinho, né, assim, uma história narrativa ali, em que crianças estavam maltratando um sapo, e aí tinha esse caráter, assim, um pouco didático também, né, de falar, não maltratem o sapo, né, ali, mas... E aí tinha alguém explicando como é que os sapos funcionavam, a vida, como que era, né, aquela coisa dos anfíbios, e aí tinha toda uma explicação ali científica e tal. E eu lembro que eu fiquei enlouquecida com essa história, e eu nunca gostei de biologia, né, de ciência, de coisas assim, mas, claro, pela literatura tudo era diferente, né. E aí eu lembro que eu fui buscar girinos no lago aqui perto de casa, para ver eles se transformarem em sapos, para verem os sapos, como é que eram, né? Então, comecei a pegar taturanas também, para ver elas se transformarem em borboletas. Então, um certo interesse que talvez não fosse originalmente nesse mundo da natureza, né? Veio pela literatura, por outras formas, né? Ali, das histórias. Não que isso precise, né, necessariamente ser assim, né, mas que pode acontecer, pode ser uma forma de
de descobrir outras coisas, né? E você falou, a literatura vista, de repente, como uma coisa chata, uma coisa, talvez, depois, né, ali, principalmente no ensino médio, né, geralmente pelas crianças, eu imagino, e tenho, assim, pela minha experiência, que as crianças gostam de literatura, de ler, né, de histórias. Quando eu dava aula na educação básica, até ali o Fundamental 2, as crianças ainda tinham um interesse bastante grande por literatura. Eles pedia no ensino médio, né, quando chegava aquela coisa das leituras obrigatórias, do vestibular, aquelas coisas de leitura de alguns textos de literatura brasileira. Que eu acho que no ensino médio é quando começa a já não... Os livros já não começam a ser para eles, e sim para um outro. Então, eu acho que é aí que se perde, porque normalmente quando a gente está na educação infantil, não, nos anos iniciais, a gente conta algo que a gente sabe que eles vão gostar. Então, a gente escolhe assim. Só que lá no ensino médio, os professores normalmente não escolhem assim. Eles têm uma lista de livros que eles têm que passar, independente de que a gente goste ou não. Então, eu acho que nesse ensino fundamental tem o caminho correto, que é tu mostrar a literatura, eles vão gostar, aí tu começa pela literatura, entregar outras coisas. Já depois, quando cresce, é um caminho inverso. Tu tem que apresentar literatura porque eles têm que aprender aquilo. Então, eu acredito que ainda assim a literatura ali nos anos iniciais, ela aparece de uma forma bem legal e que tipo, dá pra gente continuar dessa maneira, só, né, depois é ruim que se perde. Com certeza. O que se perde, né? Como se perde e por que as crianças, de repente, não se interessam por livros? A gente pode pensar que esses livros são chatos, mas muitos dos livros do ensino médio, eu já vi alunos do ensino médio se interessarem profundamente por livros extremamente difíceis. E alguns deles, inclusive, do próprio vestibular, outros que são livros considerados difíceis, talvez até pelos professores universitários, mas que os alunos se interessaram sem ser obrigados a ler, né? Talvez essa coisa da obrigatoriedade seja uma questão, né? Eles se interessaram porque a gente estava conversando sobre livros e eu contei uma história por conta de um outro aspecto. A gente estava falando, na verdade, de redação, por exemplo, né? A gente estava falando de narrativas, e a gente falou de narradores, tipos de narradores, e eu comentei sobre um livro que é considerado muito difícil, e contei uma cena ali li um trecho da cena para eles verem mais ou menos como é que o narrador era formado, e eles gostaram muito, e eu lembro de uma das experiências mais agradáveis de ensino médio. Uma aluna veio me falar assim: professora, me ajuda a ler esse livro, porque eu comecei a ler, eu achei ele difícil, mas eu achei tão legal, eu fiquei tentando chegar naquela parte que a senhora leu para a gente, né? E essa parte ficava assim, mais da página 100, é um livro comprido, assim, mas eu falei, e ela já tinha lido um monte de coisa para chegar ali, né? Eu falei, ela conseguiu ler 100 páginas desse livro, que algumas pessoas não suportam ler 3, né? Assim, uma coisa... então, assim, será que o livro é chato? Será que o livro é ruim mesmo? Ruim, né? Ruim não é, porque senão ele não teria permanecido, né? Não teria toda essa crítica. Talvez o que faz esse livro ser considerado difícil, né? Ou chato, ou por que as pessoas não gostam, né? Será que a dificuldade ela afasta as pessoas? Será que talvez a gente também procura tudo que é muito fácil, né? Procura uma literatura, claro, isso já tem explicações sociológicas no nível de alienação e das pessoas reproduzirem determinadas fórmulas, né? E da gente não refletir sobre isso, mas que é entregue para a gente como entretenimento, né? Pela grande indústria cultural, pela massa, né? As coisas de massa, que a gente não reflete, né? Também porque a gente consome fórmulas prontas de fazer histórias, né? E aí a gente não... Será que a gente não enjoa dessa fórmula, né? Será que a gente não... Ou, enfim, que a gente não varia nosso repertório, procura coisas diferentes, procura outros tipos de textos, outros tipos de histórias.
Por que a escola afasta os alunos da literatura, né? E por que às vezes a gente também não prepara os alunos para conseguirem ler coisas que vão ser mais difíceis. Acho que naquele livro do Aidan Chambers, ele, na hora da seleção dos livros, ele fala um pouquinho sobre isso, né? O que a gente precisa fazer para que daqui a pouco o aluno consiga ler Shakespeare, né? Ele se interesse, e não só se interesse, mas na hora que ele queira ler, que ele consiga ler, né? E talvez, será que ele não se interessa porque ele não consegue ler, né? Porque ele não entende, e não porque o livro é ruim, né? Porque se ele fosse ruim, por que ficaria durante tanto tempo, né? Por que as pessoas fariam todo esse alvoroço com livros ruins, chatos, né? Que ninguém gosta, ninguém lê, que esses livros permanecem, né? Então, esses clássicos, né? Que a gente vai torcer o nariz e falar no ensino médio, né? Aquela coisa, por que os vestibulares pedem esses livros e não outros? Claro que já houve uma mudança muito grande também dos livros que são pedidos no vestibular por conta de toda esse universo identitário, né? Enfim, de demanda de representatividade de pequenos grupos, né? Então, uma mudança também nos tipos de textos que circulam, que são, né? Mas qual a relação, né, entre o gosto que a gente forma ao longo da vida, né, e esse cânone, seja ele o cânone tradicional, ou seja esse novo cânone sendo construído com uma representatividade. Mas é também um cânone, afinal de contas, essas obras também são colocadas em lugares de prestígio, inclusive a demanda é essa, né, que elas tenham um lugar de prestígio. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Por que a crítica considera esses livros bons, né? O que eles têm, né? Quais são os critérios que a gente usa para considerar um livro bom, né? Qual a diferença também entre, de repente, o nosso gosto pessoal, né, por uma obra ou outra, e a qualidade efetivamente estética de uma obra, né? Como eu falei para vocês, aquele livro que eu li para vocês lá, um trecho no começo da disciplina, é um livro que eu gosto porque tem um apego afetivo de um determinado momento da minha vida em que ele foi lido por uma pessoa, né, que teve uma importância ali na minha infância. Isso é uma coisa, mas eu tenho consciência de que ele não é uma grande obra de literatura, né? Então, a relação, né, entre um apego afetivo que a gente tem a determinada obra e a qualidade efetiva dessa obra, né? Claro que com as crianças, muitas vezes a gente fica satisfeito de criar uma memória afetiva, significa que ela se apegue ali a alguma literatura, lê alguma literatura, mas será que isso é suficiente? Será que ler qualquer coisa serve, né? Tem aí alguns autores que questionam essa questão, né? Se leiam qualquer coisa, né? Desde que leia, tá bom, né? Mas o que isso significa em termos de acesso a um determinado capital cultural, né? A uma determinada produção cultural que algumas pessoas vão ter acesso e outras não, né? Não só por uma questão de gostar ou não gostar, uma questão de conseguir também ler, né? Por que a gente tem que fazer com que as pessoas consigam ler determinadas coisas e cheguem, né, a conseguir ler livros mais complexos e não se contentar com a pessoa ler qualquer coisa. Isso é um pensamento que a gente, no Brasil, como ninguém lê nada, a gente já fica, tá lendo a Turma da Mônica, nada contra a Turma da Mônica como leitor inicial, mas acho que ela não pode ser o objetivo da gente, né, que a pessoa consiga ler a Turma da Mônica. Eu acho que é um objetivo muito humilde, né? Eu acho que a gente precisaria conseguir ler outras coisas. Além disso, né? Não que ele não possa se divertir com isso, né? Não é uma questão de criticar isso, mas é uma questão de perceber o nível de facilidade dessa leitura e o universo que a gente precisa alcançar como leitores para conseguir ler outras coisas,
né? Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes ficam pensando, que coisa elitista, ou que, né, uma coisa, ou como que eu acho que eu leio muito bem. Ao contrário, eu acho que eu digo isso porque eu me ressinto como leitora, me sinto enganada por uma educação brasileira, no meu caso, uma educação privilegiada, porque eu sempre estudei em escolas particulares e tive uma educação literária até considerada boa no Brasil, mas acho extremamente precária a minha educação literária e minha educação como leitora, porque eu vejo coisas, histórias, né, e coisas, por exemplo, quando a gente estuda lá em filosofia Hannah Arendt, eu vejo que ela leu o livro do Kant com 14 anos, um outro autor aí que estava lendo, também tinha lido um outro livro do Kant lá, na adolescência, né, eu falei, eu nem sabia quem era Kant na adolescência, e quando estava na faculdade que eu descobri quem era Kant, não conseguia ler o Kant sozinha, muito menos, né, com ajuda já é difícil, então, assim, por que eu não posso ler isso, né? Porque eu sou aqui subdesenvolvida, porque eu estou no terceiro mundo, então eu não posso ter acesso a essa leitura. Para você é Gibi da Mônica, e para uma pessoa que estuda numa escola privilegiada alemã, ou sei lá, né? Ela vai poder ler isso, né? Então, eu vejo no próprio Aidan Chambers, as coisas que a gente vê ali, que as crianças leem, não é a realidade que eu vejo na escola brasileira. As crianças conseguirem falar 1h30 sobre determinados textos que estão ali, que nem são textos muito difíceis, mas os textos que ele indica ali, que ele menciona ali, eu penso nessa diferença, né? Nessa diferença social, que no caso de espera só um pouquinho, que acho que está desconectado aqui da tomada. Ih, não. Não está. Ih, acho que a tomada... Tem um problema. Acho que conectou. Porque senão desliga tudo aqui. A tomada tá meio frouxa. Então, assim, pensar no nosso nível de acesso, né? Na nossa possibilidade de acessar a cultura, e vamos dizer, alta cultura, né? Nos é limitada, né? Pelo nosso tipo de educação, né? O tipo de educação que a gente tem. Estou falando de uma educação privilegiada, de escola particular. Na escola pública, isso ainda é mais grave, né? E aí a gente tem aí uma ideia, né, liberal aí de educação igual para todos, de igualdade de possibilidades, de acessos, enfim. A gente não tem isso nem como Brasil, né, como um país subdesenvolvido em relação a outros lugares, e nem dentro dos próprios países, seja dentro do Brasil, né, as relações de classes, seja as relações de classes dentro dos países desenvolvidos também, né, porque eu tenho certeza que a educação lá também é muito diferente, né, para pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, mesmo sendo pública, enfim, né. Então, talvez a diferença seja menor em alguns lugares, né, daí a gente teria, né, toda a questão social, né, então, a relação que o acesso à literatura tem com a divisão de classes, né, com a divisão não só de classes, mas também colônias, né, e matrizes, digamos assim, né, origens coloniais, né, dos países, subdesenvolvimento, enfim. Então, toda essa relação social, né, como ela está ligada a esse acesso, né. Mas, assim, claro, não era o tema desse primeiro capítulo, ela fala de outras questões, mas a gente acaba
pensando, eu sempre trago essa questão, que é uma questão que me faz pensar muito, né? Porque, como a Helena mencionou, essa questão, o que faz a gente deixar de gostar de literatura, o que faz a gente não gostar dessa literatura ou daquela, e a dificuldade que a gente tem para ler isso ou aquilo, né? E em que medida os nossos gostos, eles estão relacionados a afetos, né? Muitas vezes são só uma questão de afetos, mas também há uma possibilidade de enxergar o que tem num texto, porque ele é complexo, né? Então, porque ele tem alguma complexidade, porque ele tem alguma dificuldade, né? E a gente limitar o universo dos nossos alunos por conta disso. Muitas vezes por preconceitos que são nossos, a gente não dá acesso a textos que a gente acha que vão ser muito difíceis para os nossos alunos, ou porque são difíceis para a gente, ou como a gente limita até onde o nosso aluno pode chegar, né? Como a gente pode olhar para o que o aluno, ou a gente acha que é difícil para o aluno, ou porque é difícil para a gente, né? Então, em que medida a gente limita o universo de repertório dos nossos alunos, né? Com as nossas próprias visões, nossas questões sobre literatura, né? E aí, esses contos, né? Esse universo dos contos de fadas e desses textos que ela está trazendo aí no texto, em que medida a gente conhece efetivamente esses mesmos textos? Claro, não estou dizendo assim, conhecer no sentido de já ter visto, já ter ouvido falar, né? Isso faz parte da nossa cultura mais prosaica, assim, mas o que ela traz nesse livro, né? Os conhecimentos por trás desses textos, da história, da relação que eles têm com determinada construção social, um conhecimento muitas vezes histórico, um conhecimento dos arquétipos, né, como ela mesma traz aí, dos mitos, em que medida a gente conhece essas outras coisas que estão por trás desses textos para a gente poder trazer essas questões, né, e não só meramente trazer o texto e, claro, é importante a gente trazer o texto também, os alunos conhecerem, mas em que medida é importante a gente saber mais sobre os textos, né? Não a gente trazer para os alunos propriamente assim, vou trazer então um texto sobre o texto aqui, explicar, não sei o quê. Não, mas a gente conhecer como professor, né? Não você passar como uma espécie de conteúdo ali, né? Longe disso, mas assim, de você saber para você contextualizar e trazer em que medida a gente estuda o que está por trás dos textos literários que a gente traz. Considerando, assim, que a maior parte dos textos que a gente traz, muitas vezes, eles são textos contemporâneos, né? Eu reparei isso no que vocês trouxeram, a maior parte dos textos eram textos contemporâneos, né? Isso aconteceu, eu dei uma olhada naquele, o plano aquele do Nacional do Livro Didático, né, o literário, tinha muito isso. Tinha uma questão inicial em que tinha uma variedade de gêneros, de temas, de coisas, mas todos os livros eram contemporâneos. Aí se fez uma demanda para se incluir os clássicos, né? Só que aí os clássicos virou uma espécie de um nicho, né? Como se fosse mais um gênero de clássicos, né? E em que medida a gente precisa trazer textos mais antigos para as pessoas terem noção de que o nosso mundo, ele não nasceu assim. Ele é uma construção histórica e social para a gente chegar até o que a gente chegou, né? Que medida a gente tem que conhecer o passado para a gente conhecer o nosso presente, para a gente saber porque a gente... isso está diretamente relacionado à literatura, à mitologia, à cultura, né? Por que o homem chegou ao que chegou, né?
Quais são também as questões humanas que permanecem, né? As coisas que mudaram, mas muitas coisas que permanecem, né? Como a gente mesmo comentou, o próprio conceito de infância não é uma coisa natural, né? Era uma coisa construída, né? É uma coisa que não existia, né, há pouco tempo. Então, por que a gente considera criança criança? Por que a gente age com a criança, né? Como isso aparece muitas vezes nas histórias infantis, né? A criança vista como ingênua, como inocente, como sem maldade. Será que isso é verdadeiro? Será que, né? Então, essas construções. Nesse sentido, eu estou dizendo isso porque a gente fala muito em pensamento crítico, né? A gente fala em pensamento crítico e a gente fala em aprender leitura e aprender a pensar criticamente, e a literatura passa por isso, né? Você pensar na literatura criticamente, você pensar na literatura para pensar criticamente, é você conseguir pensar nessas questões, conhecer essas questões historicamente, né? Historicamente construídas, e não você só efetivamente ler um texto porque é legal, ou porque tem uma lição bonita ali. Ou, claro, essas coisas podem ser interessantes, importantes, mas quais outras coisas são interessantes e importantes para a educação de uma criança? É só a gente fazer ela gostar de um texto, ou será que tem mais coisas que a gente precisa fazer, né? Será que a gente não está botando o nosso objetivo muito baixo, né? Acho que a gente não está botando o nosso objetivo num lugar que a gente quer alcançar pouco, quer alcançar menos do que a gente deve alcançar na educação das crianças, né? No sentido de que a gente quer alunos críticos, a gente quer alunos, né, que saibam refletir, a gente quer alunos que saibam ler, que a gente quer alunos que sejam criativos, que criem coisas, que pensem historicamente, né? Então, assim, quais são as outras coisas que a gente está deixando de lado muitas vezes, né? Pensando só, se ele ler qualquer coisa tá bom e ele tem que gostar, né? Claro, essas coisas são legais, são importantes, mas será que não tem mais, né? Será que a gente não precisa de mais do que isso? E aí eu acho que esse livro, ela não está discutindo especificamente isso, mas ela está trazendo, né, muitas informações e uma pesquisa muito aprofundada sobre os assuntos da literatura infanto-juvenil. Ela não está simplesmente levando a literatura infanto-juvenil como uma coisa simples, boba, fácil, né? Ela mostra toda a história que tem por trás, toda a pesquisa necessária para você compreender isso, e toda a complexidade que envolve a literatura e o próprio literatura infantil, né? A literatura infantil não é uma coisa assim trivial, né? Banal. Ela é uma coisa carregada de história, carregada de conceitos, de questões, né? De questões de cultura, né? De questões sociais, de questões diversas, e que estão relacionadas a estabelecer um pensamento crítico, né? Então, da gente ampliar um pouco mais a nossa possibilidade de refletir sobre a literatura e sobre a capacidade que a literatura tem de causar essas reflexões, né? Porque é um estímulo importante, né? Não é só uma coisa que a gente gosta de fazer, que nem, vou ler aqui, vou olhar qualquer bobagem na internet que eu não preciso, né, nos streamings, né, que eu não precise pensar, né? Aquela coisa do não trabalho, né? Eu vou trabalhar, e aí, na hora do não trabalho, eu tenho que esvaziar a minha mente, né? Isso é o retrato da alienação, né? Eu vou esvaziar a minha mente, então eu vou usar a literatura para, no caso, os filmes, as séries, para não pensar, né? Para não refletir. Eu quero a coisa mais fácil, mais, né? Então, em que medida a gente se aliena com os textos em vez de textos e cinema, né, com a indústria cultural, e não utiliza isso como uma possibilidade de reflexão e de, na verdade, sair da alienação em vez de entrar nela, né? Então, o papel social que essa literatura tem na formação
da inteligência, do pensamento, da sociedade, né? Enfim, são questões, assim, para a gente pensar numa literatura menos trivial, né? Menos, claro, como fonte de prazer, mas também no papel que ela exerce, né, socialmente. Alguém que fazer mais algum comentário, alguma questão sobre essa primeira parte, sobre as coisas que a gente acabou falando, que vão além, né, dessa primeira parte? Então, vou seguir mais um pouquinho aqui com a leitura, e depois a gente passa para o texto do Chico. Os contos de fada... Opa! E a memória popular. Vamos ver pra... Opa! Perdi aqui a página. Eu... Aqui. Então, mais uma ilustraçãozinha ali. Os livros que têm resistido ao tempo são os que possuem uma essência de verdade, capaz de satisfazer a inquietação humana, por mais que os séculos passem. Cecília Meirelles. Então, essa questão da sobrevivência dos livros no tempo, né? Ou seja, dos livros mais antigos, né? Os contos de fada fazem parte desses livros eternos que os séculos não conseguem destruir e que a cada geração são redescobertos e voltam a encantar leitores ou ouvintes de todas as idades. Quando e onde teriam nascido essas narrativas maravilhosas que hoje conhecemos como literatura infantil clássica? Quem teria inventado essas histórias que os avós dos nossos avós já conheciam e contavam para as crianças nas noites de serão familiar? Onde teriam nascido Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Ali Babá e os 40 Ladrões, o Pequeno Polegar? Onde teriam nascido as fadas? Em que lugar do mundo teriam acontecido os encantamentos, as magias, as bruxarias ou metamorfoses que envolviam animais falantes, sapos que se transformavam em príncipes, princesas que dormiam durante 100 anos e eram acordadas pelo beijo amoroso de um príncipe? E as meninas maltratadas pela madrasta, que se transformavam em formosas donzelas que calçavam sapatinhos de cristal? E aí o Perrault, né? A história da literatura registra que a primeira coletânea de contos infantis foi publicada no século XVII, na França, durante o faustoso reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Trata-se dos Contos da Mãe Gansa, 1797, livro no qual Charles Perrault, poeta e advogado de prestígio na corte, reuniu 8 histórias recolhidas da memória do povo. São elas A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Contos em versos, cuja autoria ele atribuiu ao seu filho Pierre Perrault, que ofereceu à infanta, neta do Rei Sol. Em uma segunda publicação, Perrault acrescenta Pele de Asno, Grisélides e Desejos Ridículos. Se eu não me engano, veja que coisa curiosa, né? Pele de Asno, se eu não me engano, foi o Pele de Asno. Foi um texto que houve uma polêmica muito grande alguns anos atrás, porque ele estava num livro infantil, Brazos Office, e ele dizia que o rei, ele queria casar com a filha no início, enfim, tinha uma coisa assim. E aí houve uma polêmica, que era um absurdo dar isso para crianças, porque era um caso de incesto, de pedofilia, não sei o quê. Para a gente ver, né, que talvez a gente esteja mais moralista do que o século XVII em relação às histórias para crianças, né? Então, em que medida
esse tipo de polêmica tinha a ver com o próprio desconhecimento da história dos livros infantis, né? De quanto tempo eles são usados e lidos, e em que medida a gente cria polêmicas absurdas, talvez, enfim. Para melhor nos situarmos no tempo do surgimento desses contos, é interessante lembrar que a França dessa época vivia um esplêndido momento de progresso e transformações político-culturais, enquanto o Brasil era ainda uma simples colônia, culturalmente atrasada e continuamente disputada pelos holandeses, franceses e outros, atraídos por nossas riquezas naturais, cana-de-açúcar, pau-brasil, ouro. Graças às sucessivas vitórias dos portugueses contra os invasores, hoje somos uma nação unificada por uma língua comum, a portuguesa. Falta-nos, neste limiar do século XXI, darmos o grande salto cultural que se faz necessário para participarmos legitimamente do grupo das grandes nações mundiais. Cultura é o grande alicerce das riquezas. Enfim, vai ter uma série de questionamentos em relação a isso, no pensamento decolonial, enfim, de coisas que são produzidas aqui, enfim, tem uma série de discussões, né, sobre essa questão, sobre esse último comentário dela, e aí a gente pode, enfim, concordar, discordar, e é uma discussão, né. La Fontaine. Na mesma época, outro intelectual de prestígio na corte francesa, Jean La Fontaine, dedica-se ao resgate das antigas historietas moralistas guardadas pela memória popular, as fábulas. Mas sua recolha não se vale apenas dessa memória. Ele procura fontes documentais da antiguidade. Grécia, fábulas de Esopo; Rômula, fábulas de Fedro; parábolas bíblicas, coletâneas orientais e narrativas medievais ou renascentistas. Durante 25 anos, trabalhou na busca e no cotejo desses textos antigos e os reelaborou em versos, dando-lhes a forma literária definitiva, Fábulas de La Fontaine, que há séculos vem servindo de fonte para as 1001 adaptações que se espalham pelo mundo todo. A julgar pelo testemunho de seus contemporâneos, suas fábulas eram verdadeiros textos cifrados, que denunciavam as intrigas, os desequilíbrios ou as injustiças que aconteciam na vida da corte ou entre o povo. Foi, pois, pelo empenho de La Fontaine que se divulgaram no mundo culto as fábulas populares, o lobo e o cordeiro, o leão e o rato, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, Perrette, a leiteira e o pote de leite, dentre outras. Todas alimentadas de uma sabedoria prática que não envelheceu, pois se fundamenta na natureza humana, e esta, como sabemos, continua a mesma através dos milênios. Enfim, né? Irmãos Grimm. Como gênero, a literatura infantil nasceu com Charles Perrault, mas somente 100 anos depois, na Alemanha do século XVIII, e a partir das pesquisas linguísticas realizadas pelos irmãos Grimm, Jacob e Wilhelm, né? Sei lá como é que fala isso. Ela seria definitivamente constituída e teria início sua expansão pela Europa e pelas Américas. Participantes do círculo intelectual de Heidelberg, os Grimm, filólogos, folcloristas, estudiosos da mitologia germânica, empenhados em determinar a autêntica língua alemã, em meio aos numerosos dialetos falados nas várias regiões germânicas, entregam-se à busca das possíveis invariantes linguísticas nas antigas narrativas, lendas e sagas que permaneciam vivas, transmitidas de geração para geração pela tradição oral. Duas mulheres teriam sido as principais testemunhas de que se valeram os irmãos Grimm para essa homérica recolha de textos. A velha camponesa Caterina Wickmann, de prodigiosa memória, e Jeannette Hassenpflug, não sei como é que fala isso, descendente de franceses e amiga íntima da família Grimm. Em meio à imensa massa de textos que lhes servia para os estudos linguísticos, os Grimm foram descobrindo o fantástico acervo de narrativas maravilhosas, que, selecionadas entre as centenas registradas pela memória do povo, acabaram por formar a coletânea que é hoje conhecida como literatura clássica infantil. Entre os contos mais conhecidos estão A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Ganso de Ouro, Os Sete Corvos, Os Músicos de Bremen, A Guardadora de Gansos,
Joãozinho e Maria, Pequeno Polegar, As Três Fiandeiras, O Príncipe Sapo e dezenas de outros que correm o mundo. Publicados avulsamente entre 1812 e 1822, posteriormente foram reunidos no volume Contos de Fadas para Crianças e Adultos, hoje conhecidos como Contos de Grimm. Influenciados pelo ideário cristão que se consolidava na época romântica e cedendo à polêmica levantada por alguns intelectuais contra a crueldade de certos contos, os Grimm, na segunda edição da coletânea, retiraram episódios de demasiada violência ou maldade, principalmente aqueles que eram praticados contra crianças. O sucesso desses contos abriu caminho para a criação do gênero literatura infantil. Andersen, né? Outro grande nome aí. O acervo da literatura infantil clássica seria completado décadas depois dos Grimm, no século XIX, início do romantismo, com os Eventyr, não sei como fala isso, 168 contos publicados entre 1835 e 1877, do dinamarquês Hans Christian Andersen. Sintonizado com os ideais românticos de exaltação da sensibilidade, da fé cristã, dos valores populares, dos ideais da fraternidade, da generosidade humana, Andersen se torna a grande voz a falar para as crianças com a linguagem do coração, transmitindo-lhes o ideal religioso que vê a vida como vale de lágrimas que cada um tem de atravessar para alcançar o céu. A par do maravilhoso, seus contos se alimentam da realidade cotidiana, na qual imperam a injustiça social e o egoísmo. Daí que, em geral, os contos de Andersen sejam tristes ou tenham finais trágicos, e muitos deles tenham envelhecido. Entre os mais conhecidos, citamos O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Vendedora de Fósforos, O Rouxinol e o Imperador da China, A Pastora e o Limpador de Chaminés, Os Cisnes Selvagens, A Roupa Nova do Imperador, Nicolau Grande e Nicolau Pequeno, João e Maria, A Rainha de Neve. Explica-se, talvez, o tom nostálgico da maior parte de seus contos pelo momento de grandes contrastes em que viveu o autor. Sua infância decorreu no período em que a Dinamarca e demais países nórdicos viveu sob domínio napoleônico, período da exaltação nacionalista e de grande expansão econômica, que nos rastros do progresso industrial que se iniciava, vai aprofundando os contrastes e a distância entre a abundância organizada e a pobreza sem horizontes. Quanto ao momento histórico vivido por Andersen, o do domínio napoleônico, é curioso lembrar que, indiretamente, o Brasil deve a Napoleão Bonaparte o verdadeiro início de sua transformação em nação civilizada. Ameaçado pela invasão napoleônica em 1808, Dom João VI, com a corte portuguesa, muda-se para o Brasil, que passa a ser a nova sede do reino até 1822, quando seu filho Dom Pedro I proclama nossa independência. Os contos de Andersen, resgatados do folclore nórdico ou inventados, mostram à sociedade as injustiças que estão na base, mostram à sociedade as injustiças que estão na base da sociedade, mas, ao mesmo tempo, oferecem o caminho para neutralizá-las, a fé religiosa. Como bom cristão, Andersen sugere a piedade e a resignação para que o céu seja alcançado na eternidade. Curiosamente, pelo que registram os dados de sua biografia, vê-se que ele próprio não foi nunca um resignado e lutou sempre por seu lugar ao sol, a despeito dos obstáculos e das injustiças. Andersen passou à história como a primeira voz autenticamente romântica a contar histórias para as crianças e a sugerir-lhes padrões de comportamento a serem adotados pela nova sociedade que naquele momento se organizava. Entre os diversos valores ideológicos consagrados pelo romantismo e facilmente identificáveis nas histórias desse autor, destacam-se defesa dos direitos iguais pela anulação das diferenças de classe, A Pastora e o Limpador de Chaminés, valorização do indivíduo por suas qualidades próprias e não por seus privilégios ou atributos sociais, O Patinho Feio, A Pequena Vendedora de Fósforos, ânsia de expansão do eu pela necessidade de conhecimento de novos horizontes e da aceitação de seu eu pelo outro, O Sapo, o Pinheirinho, a Sereiazinha. Consciência da precariedade da vida, da contingência dos seres e das situações, Soldadinho de Chumbo e o Homem de Neve.
crença na superioridade das coisas naturais em relação às artificiais, o rouxinol e o imperador. Incentivo à fraternidade e à caridade cristãs, a resignação e a paciência com as duras provas da vida, os cisnes selvagens e os sapatinhos vermelhos. Sátira às burlas e às mentiras usadas pelos homens para enganarem uns aos outros. Nicolau Grande e Nicolau Pequeno, a roupa nova do imperador. Condenação da arrogância, do orgulho, da maldade contra os fracos e os animais, e principalmente contra a ambição de riquezas e poder. A mina que pisou no pão, Nicolau Grande e Nicolau Pequeno, e os cisnes selvagens. Valorização da obediência, da pureza, da modéstia, da paciência, do recato, da submissão, da religiosidade como virtudes básicas da mulher, patente em todos os contos, confirmando o ideal feminino consagrado pela tradição, pura, impura, bruxa, fada, mãe e madrasta. Então, estão aí as principais questões, aí, as origens, né? E aí, bom, isso aqui, com a relação das fontes aí, fica para vocês continuarem, a leitura. Aí. Então, uma prévia aí do livro da Nelly Novaes, né, as informações que ela traz, né, as questões aí históricas, e aí ela vai trazer uma série de fontes e uma série de histórias, né, várias, além dessas aí que são as mais conhecidas, né, ela vai trazer, então, outras fontes lá, como a gente viu, orientais, celtas, né, então, fica aí como uma forte indicação de uma pesquisa bastante aprofundada, né, interessada aí na literatura infanto-juvenil, no seu caráter histórico, né, uma narrativa aí, né, dessas origens, né, dessas pontes aí, dos textos mais antigos, mais clássicos, né, eu tentei fazer aqui uma defesa desses textos, né, porque eu sei que há uma espécie de moda, talvez, de questionamento, né, do lugar desses textos no ensino, né, mas a riqueza, né, cultural e a riqueza histórica que eles trazem, eu acho que justifica a gente pensar com um pouco mais de carinho em relação a esses textos e não excluir completamente essa tradição da nossa prática, né, e simplesmente dar coisas contemporâneas, coisas identitárias, coisas que têm aí uma função, muitas vezes, moral, né, ou um objetivo que não a própria literatura, para a gente trabalhar esse ou aquele texto, né. Tem um outro texto falando sobre os clássicos, que eu coloquei também no Moodle para vocês, que é da Ana Maria Machado, em que ela fala de vários textos, cada capítulo é de uma tradição, né, essa parte dos contos de fadas, mas tem também ali histórias de piratas, uma série de histórias clássicas, que é o Como e Por que Ler, vou até botar aqui, os clássicos universais desde cedo, é da Ana Maria Machado, né, aquela autora, uma autora de livros infantos juvenis também muito bons, né, ganhadora de vários prêmios, enfim, uma autora bem bacana. Tem um dessa mesma coleção, que eu acho que é da Regina Zilberman, que fala dos textos brasileiros, né, da literatura infanto-juvenil brasileira, né, como e por que ler a literatura infanto-juvenil brasileira. E aí fala lá do Monteiro Lobato, né, de uma série de autores aí também canônicos da nossa literatura especificamente, né, que tem coisas bem legais também aí nessa tradição. Então, essa
defesa aí do tradicional, né, que é o meu papel, porque eu acredito nisso, não só porque, enfim, né, como estou na posição de professora, eu acho que essa defesa, ela é aquela coisa que a gente falou sobre amar o mundo, né, na arte, na disciplina de filosofia. Então, a gente quer, né, que esse mundo continue, que essa tradição continue, que essas coisas... a gente vê a importância dessas coisas, né, e aí acho que é importante também a gente pensar sobre isso e não só no último livro que saiu, né, como diz na melhor banda de todos os tempos da última semana, né, no maior best-seller da última semana, que talvez daqui um mês tenha sido esquecido e esses livros permaneceram, né, eles estão aqui até hoje, então talvez tenha alguma coisa ali para a gente aprender com eles, né, nessa permanência, né. Não tenho nenhum medo de que eles sumam, nenhum. Mas talvez tenha de que as crianças não tenham acesso a isso, e isso prejudique a vida delas, e não a existência, né, desses textos. Porque essas coisas fugazes e que desaparecem rapidamente, elas estão muito relacionadas à sociedade de consumo, né, e aquilo que a gente consome e joga fora, né. Então, em que medida a gente tem que pensar nas coisas permanecerem, né, e por que elas permanecem, enfim. Bom, aí são questões aí para a gente pensar, mas eu falei demais já, né, acho que eu sei que aulas muito expositivas são mais cansativas e tal, mas eu acho que elas também são necessárias, acho que a gente não ter nada disso seria uma lacuna, né, acho que é importante a gente ler, e claro, seria melhor se você tivesse tido tempo de ler o texto antes e a gente só discutisse aqui, mas como não deu, a gente trouxe a leitura também, que torna também um pouco mais chato do que a gente conversar sobre ela e tal, mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui no Moodle. Aqui, achei. Para a gente achar, então, a nossa segunda parte aqui, do Chapeuzinho Amarelo. Para a gente voltar para... A gente voltar para a nossa leitura de textos literários, né, e em vez de textos teóricos, que eu falei que eu ia ler pouca teoria, né, para a gente ler mais, mais literatura, porque a gente tem pouco espaço para ler literatura, né. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma leitura aqui, do Chapeuzinho Amarelo, né, considerando aquela ideia de releitura desses clássicos, né, não dar só, né, o clássico do jeito que ele é, mas também de pensar como ele influencia toda uma tradição e como a gente recria e por que recria, de que forma recria, o que isso significa no tempo, enfim, todas essas reflexões que a gente pode fazer a partir desses textos. Peraí que eu... Vamos brincar! Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo,
De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, Chapeuzinho Amarelo, foi perdendo aquele medo, o medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. Pô. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para assim, agora já, do jeito que você tá." E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva e nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba a fruta. Depois joga a amarelinha com o primo da vizinha, a filha do jornaleiro e a sobrinha da madrinha, o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai. Barata é tabará. A bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o gandrá, a jacoru, o barontu e o pão bichopa e todos os tronsmons. Quem gostou, bate palma. Então, essa foi a história da Chapeuzinho Amarelo, né? Essa expressão amarelar, né? A cor amarela. E vou colocar aqui, então, as perguntinhas, né? Houve algo que você gostou?
podem se... Eu gosto muito das ilustrações da Chapeuzinho Amarelo. Porque é uma história diferente da que a gente lembra, Chapeuzinho Vermelho. Não, mas é uma história totalmente com esse diferencial, tanto nas imagens quanto na trajetória da história. Então é uma história que eu gosto bastante. As ilustrações do Ziraldo, né? São bem características ali dele, né? Eu gostei da narrativa. Ela é bem. A Dani falou agora também. Mas ela é bem intensa, assim. E dá. Não sei, eu achei muito legal. Legal. Mais alguém? Eu gostei da história, de como ela é totalmente diferente da Chapeuzinho Vermelho que nós somos acostumados a ouvir. É uma história até de coragem, né? Que é bem... uma recriação bem criativa, né? Então, houve algo, que você não gostou? Uma coisa que vocês acharam ruim ou que podia ser melhor? Nada. Às vezes a gente precisa também pensar um pouquinho, né? Pensando. Às vezes... Pior que nessa, não. Eu também. Ela tá na minha listinha há muito tempo e eu nunca imaginei que ela era assim. Então eu gostei realmente. Essa me surpreendeu. Não gostei de nada. Eu gostei de tudo também. Um ponto, assim, no começo ali, eu acho que ela falou muito rápido, aí fiquei meio perdida, mas de resto eu gostei tudo. Depois ela ficou falando tão suave, assim, que eu gostei. A leitura... o jeito de ler também, né? Às vezes influencia, né? Mas também fazia um tempo que eu queria ler essa história. Quando eu li, eu falei, ai, que legal, era mais legal que eu imaginava. Porque eu fiquei meio assim, acho que... Mas achei boa, é bem divertida. Mas o jeito rimadinho também, né? Aquela coisa que acho que ajuda bastante, né? Essa forma de falar. Então, vamos colocar aqui. Houve algo que te intrigou? Eu me intrigou o medo do medo. E por um momento eu fiquei tentando, assim, raciocinar. Mas depois foi legal. Medo do medo do medo do medo, né? Tem uma música do... Me lembrei agora disso. Tem uma música do Lenine que fala do medo, do medo, do medo, do medo, do medo que dá. Lembrou dessa parte. Acho que tem uma cantora mexicana que canta junto com ele. Até esqueci o nome dela agora. Que é o medo do medo do medo. Mais alguma coisa? Então, você observou padrões
e ou conexões. Professora, a conexão que eu tive foi a questão do medo e a superação que ela teve. Eu fiz outros sobre os medos dela serem bem comuns em crianças, né? Então, aí, de algumas comidas, de alguns bichos. Também associei com como elas lidam com isso, tipo, como elas vão lidando com essa situação do medo em si. Eu tenho uma comparação com uma historinha que eu li num livro de escola mesmo, assim, né? Que era sobre a Baratinha, que ela queria um marido e ela tinha muito medo de alguns sons. Então ela tinha medo do som do touro, tinha medo do som do cabrito, tinha medo do som da galinha, e a única voz que encantou ela foi a do ratinho. E aí eu achei muito parecida essa parte, assim. Eu adoro essa história da Dona Baratinha. Tem uma... eu acho que eu coloquei no Moodle ali para vocês, daquela coleção disquinho, né? Aquela coleção antiga, tem essa história da Dona Baratinha cantada, assim. Quem quer se casar com a Dona Baratinha? Aí tem os bichinhos. Sou, porém, muito sensível e medo tudo me traz. Me diga primeiro como é que você faz. Aí tem o barulhinho, aí tem isso que você falou, né? Que é o barulhinho dos bichos, né? E aí tem a musiquinha, é bem fofa essa historinha da coleção do disquinho ali. É uma gracinha. Eu sempre coloco para a Sofia ouvir os barulhinhos. Ui. Aqui. Mais alguma conexão, algum padrão que vocês observaram? Opa. Mais algum comentário que vocês querem fazer sobre esse livro, ou sobre o livro da Nelly Novaes, ou sobre os livros que a gente viu aqui no curso? Eu só queria fazer uma observação a respeito do que, como a senhora falou, né, prof, que a narração também influencia muito. Às vezes o livro é muito legal, só que a forma como ele é narrado acaba tirando aquele foco da gente para a leitura e das crianças também, né? Porque às vezes tu escuta assim uma narração tão cansativa que tu não prende a atenção ali. E esses livros que a senhora nos trouxe, até os cantados e os lidos, variou muito de uma narração para outra. Às vezes uma mais antiga, outra mais pesada, que nem a de ontem mesmo, que teve ontem, da Arca de Noé. Então, a de hoje já é super tranquila, que nos prendeu a atenção, assim, eu digo por mim, né? Que eu achei muito prazerosa em ouvir, assim, sabe? E é isso. Legal. Essa questão da forma de narrar é bacana, né? De observar, considerando até a atividade que vocês têm que fazer, né? Para vocês pensarem, né, nessa performance, nessa maneira de narrar, na forma de... Porque a ideia desses vídeos é eles servirem para a comunidade, né? Para as crianças, para os professores usarem, para vocês mesmos usarem, para ser uma ferramenta, né, também didática, para acompanhar a leitura do texto, né, e isso pode ajudar bastante na compreensão do texto, na maneira de ler, né, em ajudar também as crianças mesmo a fazerem leituras em voz alta, em que elas precisem não só fazer uma leitura, mas que elas precisem, por exemplo, estudar o texto em casa, ler
várias vezes antes em casa, para daí preparar, e vocês mesmos, né, fazerem isso com os textos para fazer os vídeos, ler antes, né, e aí treinar essa leitura, porque isso vai ajudar também na declamação do texto, né, e ouvir esse texto em voz alta. No caso de poesias, isso é bem importante, que tem muita coisa da sonoridade, né. Às vezes textos infantis também, como esse próprio texto do Chapeuzinho Amarelo tem essas rimas, tem essa coisa da sonoridade, que ajuda a fazer essas atividades de leitura serem também mais agradáveis, né, e eles mesmos produzirem essas leituras mais interpretativas, assim, né, com uma criatividade, né, ali de interpretar, de às vezes transformar num teatro, alguma coisa assim, que pode ser bacana também. A gente acabou não comentando muito sobre o livro ilustrado, né, que na verdade era uma das questões para a gente abordar nessa disciplina, até porque esses vídeos que vocês vão fazer eram para que eles tivessem uma relação forte com o livro ilustrado, né, para que eles fossem uma espécie de junção, né, de literatura e cinema, digamos assim, né, como o Odilon fala lá na entrevista, né, que eu espero que vocês tenham conseguido assistir alguma delas, né, ver um pouquinho para entender melhor o que é esse gênero, que é um gênero novo, que é um gênero que vem sendo bastante explorado aí na literatura infanto-juvenil e que é bastante interessante para trabalhar com as crianças, justamente porque você consegue ler rapidamente, ler vários, né, usar essa relação entre imagem e texto de forma criativa, tanto na leitura quanto na produção de coisas a partir disso, né, então essa questão da imagem e do texto, dessa relação que ele traz, né, com o cinema, né, da imagem em movimento, né, que não é somente uma ilustração, né, porque a gente pensa em ilustração de livros infantis de maneira geral, a gente pensa, então, fazer uma ilustração aqui desse momento, dessa imagem, né, por exemplo, na história lá do pato, vou desenhar um pato, pronto, né, e é só uma ilustração. No caso do livro ilustrado, isso tem a ver com o andar da história, com o narrar da história. Às vezes, a imagem, ela substitui uma parte da escrita, né? Ou ela diz muito sobre a escrita, como é aquela história do matador que a gente viu, né? Então, na hora que você vê a mancha de sangue ali, aquilo fala muito sobre a história, né? Conta a história e tem um impacto, né, visual daquilo na história, não é só um desenho do que foi escrito, né? Ela tem uma outra função ali. Então, a ideia de vocês fazerem desenhos, imagens, né, para esses vídeos é que eles tenham essa relação, né, com aquilo que vocês estão narrando, que eles digam coisas, que eles tragam uma narração também dentro desses desenhos, né? Queria saber também, assim, o que vocês acharam desse gênero, né, do livro ilustrado, se vocês já conheciam, se vocês já tinham visto, já tinham lido algum. Eu vejo bastante ele no trabalho, assim, ilustrado infantil, e também tem história em quadrinho, essas coisas um pouco mais para maiores, e também algumas ilustrações, né, só que aí não é um livro ilustrado, tem algumas ilustrações, assim, no livro, mas ele é mais escrito, mas na educação infantil tem muito, e eu acho que é o que mais chama a atenção deles, né, eles escolhem pela ilustração para depois se interessarem pela história. Sim, tem sido muito, muito premiado, né, assim, os diversos prêmios Jabuti dos últimos anos, geralmente na categoria infanto-juvenil, geralmente foram dados para livros ilustrados, né, livros desse gênero específico, né, pela maneira como ele funciona ali, né,
essa relação da imagem com o texto, que é bem interessante, né? É uma forma de união, né, das artes plásticas com a literatura e com o cinema ali, né, numa coisa dessa interartes, né. Aliás, tem uma revista que eu coloquei ali para vocês, que é essa Literartes, né, que é uma revista de estudos de literatura em relação a outras artes também, né, nesse universo, né, de união entre as diversas artes, considerando esse trabalho literário com imagem, com teatro, com música, né, que a gente trabalhou ao longo da disciplina, essa relação da literatura ampliada, né, na vinculação com a música, com o cinema, com a arte, com as artes plásticas, né, com as performances, né, mesmo que seja assim no caso das vozes, né, do podcast aí, mas também do teatro, que são possibilidades interessantes aí de trabalhar as diversas formas de arte e também da linguagem, né. Acho que é um aspecto importante aí da literatura. Então, tá tudo tranquilo sobre a produção dos vídeos de vocês, com as imagens, tudo tranquilo para vocês fazerem isso na segunda-feira? Prof, só uma dúvida. A gente vai postar no Moodle ou se não o link para a senhora no Drive, do Drive, né? Isso. E aí a senhora vai postar no YouTube, é isso? Isso. Tá, ok. Eu já perguntei, mas vou reforçar a pergunta. O nosso grupo, no caso é eu, a Eduarda e a Maria Fernanda, a gente ia fazer os desenhos, né? Que no caso a minha filha desenhou, e a narração, não sei se a gente vai intercalando nós três para narrar, porque eu não sei como faz. Porque, na verdade, a história acho que não tem muitas falas, então eu não sei se a gente consegue as três narrar, para não ficar muita mudança de vozes aí. Não sei se tem problema de. Não. Quem faz a voz ali não tem problema. A ideia é que vocês só construam tudo, a ideia junto, Tá, né? não, a gente vai. É que a minha filha ainda não terminou de fazer as figuras, então na segunda a gente vai se juntar, que a gente quer ver se consegue que ela filme a tela dela desenhando também, para tentar fazer um pouquinho da junção de tudo, que a gente é muito ruim nessas coisas de aplicativo, então na segunda a gente se junta para tentar montar tudo e narrar. Uhum. Tá bom, obrigada. Bacana. Aí eu mando para vocês no e-mail da UERGS depois o certificado de participação do projeto de extensão, né, que como a produção de vocês vai ficar disponível no YouTube, essas horas de produção dessa atividade e divulgação para a comunidade, entra também como horas de extensão. Aí eu mando o certificado no e-mail, tá, da UERGS. Provavelmente depois do recesso, ali, quando a gente vai ter ali o recesso, que demora um tempinho para eles mandarem para mim o certificado para poder colar as coisas para fazer o certificado de vocês, tá? Então a gente e aí eu mando para vocês também os links, né, do YouTube para vocês divulgarem para quem e usarem, né, enfim, e verem uns dos outros, né, também, que é bacana, as diversas histórias, tal, aí a gente compartilha os links, tá bom? Então, vocês querem fazer mais algum comentário sobre a disciplina, sobre as avaliações, sobre qualquer coisa? Eu gostaria de falar, porque eu gostei muito dessa disciplina, porque eu achei bem diferenciada, achei que seria muito chata. E, sinceramente, eu achei que seria chata mesmo, mas a senhora me surpreendeu, porque eu me diverti bastante nessas aulas.
Ai, que bom. Eu queria que as aulas fossem um pouco. Essa matéria fosse um pouco maior, porque eu gostei muito dela. É uma matéria muito interessante. A forma como trouxe ela também, que não foi massivo, não foi cansativo, e deu vontade realmente de fazer as atividades, ainda mais para quem veio no final do semestre. Então a gente já estava meio cansada, a cabeça cansada. Me trouxe um gás que, até para leitura mesmo, que eu voltei a ler o que eu não estava lendo. Ai, que bom. Ai, gente, ler literatura é muito, muito gostoso, né? Acho que dá um ânimo na vida da gente, né? Sim, Gabriele, sem problema, pode sim. Então, depois também, no final do semestre, façam a avaliação, né, da disciplina aquela oficial lá da UERGS, né, que eu sempre olho os comentários de vocês, as avaliações, que aí são mais anônimos, né, e vocês podem falar mais livremente, sempre olho, considero as coisas que vocês dizem, não necessariamente concordo, né, a gente pode discutir, mas gosto muito que vocês contribuam com comentários e críticas, enfim, a gente sempre tenta melhorar, né, fazer a disciplina ser interessante para vocês e contribuir aí em alguma coisa e que a gente possa melhorar, tá bom? Então, acho que é isso. A gente, então, eu aguardo, então, os trabalhos de vocês na segunda-feira, mas podem usar o tempo da segunda para fazer. Eu vou, encerrar aqui a nossa gravação. Depois Oi? Tem no caso, até terça, por exemplo, para postar, ou é só até segunda mesmo? Pode, se vocês mandarem na terça, assim, durante o dia, ainda é tranquilo, tá? É só, eu vou deixar aberto ali no Moodle, mas de preferência na segunda, mas se precisar passar, não tem problema, tá? Tá, ok. Obrigada, prof. Então, deixa eu parar aqui.